Olá, bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Lúcia e você está no meu canal. Bom, hoje é o meu primeiro vídeo de conteúdo aqui nesse canal, né? Tem outros dois vídeos que vai aparecer aqui, que é um basicamente me apresentando, né? Dando a minha carteirada aí, tipo, quem que é a minha formação, por que que eu tô falando essas coisas e tal. E um outro vídeo, as expectativas que eu tenho com o canal, o que que eu pretendo trazer aqui pro canal. E se você está chegando aqui de paraquedas, não me conhece, eu recomendo que você dê uma passadinha nesses dois vídeos para se situar, entender um pouquinho mais sobre mim. E claro, seguir nas redes sociais, se possível, compartilhar o vídeo, dar like, etc. Tudo isso vai ser muito legal. Bom, hoje eu quero responder uma pergunta simples, que é o que é inteligência artificial. Eu vou usar esse vídeo como base para a gente destrinchar todos os aspectos filosóficos, científicos que vocês imaginarem que dá para fazer em torno dessa questão da inteligência artificial. Feito isso, aí a gente vai entrar no aprendizado de máquina, aí a gente vai dar uma olhadinha para cada tipo de aprendizagem e deep learning, todas essas coisas, e aí eu vou trazer matemática. Vai ser de um jeito bem bacana, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então fiquem tranquilos e esse vídeo é muito importante. E aí você, caro colega cientista de dados, caro colega analista de dados, caro colega entusiasta de inteligência artificial, Lucy, a resposta está no Google. É verdade. E eu não vou mentir não. Se você digitar lá vai aparecer uma resposta tanto provavelmente do ChatGPT, do Gemini, do DeepSeek ou até mesmo no Wikipedia. E não é que essas respostas estão erradas, mas é que com a construção desses vídeos vocês vão ver que existem perspectivas fundamentadas em filosofias, em aspectos metodológicos que geram diferenças na forma de pensar, na forma de interpretar e, consequentemente, na forma de aplicar. Então, por exemplo, a própria questão do que é uma inteligência para uma determinada vertente filosófica pode não ser uma inteligência para uma outra vertente filosófica. Então, é esse grau de complexidade e profundidade que a gente está abordando. Então, a pergunta, como eu falei, é simples. O que é inteligência artificial? E eu poderia começar respondendo, né? O que é inteligência, o que é artificial. Só que, como eu falei, eu quero trazer a fundamentação primeiro. Então, eu vou fazer um breve histórico de onde vem a terminologia inteligência artificial e o que as pessoas, em geral, interpretam sobre isso. E aí depois, nos próximos vídeos, a gente vai construindo essas individualidades. Então essa história, ela poderia começar lá com a Avicena, que eu vou fazer um post dedicado a ele, porque ele foi um médico, filósofo, né? Que trouxe contribuições que se equiparam ou até são até mais complexas do que o personagem que eu vou começar a narrativa, mas eu tô jogando aqui essa curiosidade porque eu vou fazer uma coisa só sobre ele, porque ele merece. Ele é um desses autores arábicos, né, que as pessoas ignoram, as pessoas não conhecem, então já deixo aí essa pulguinha atrás da orelha. Então essa história eu vou começar, toda história a gente começa por um começo e meio que a gente escolhe esse começo, né? Teria várias formas de começar. A gente poderia começar, inclusive, por exemplo, na China, há 3.000 anos atrás, enfim. Mas essas filosofias mais, eu vou chamar de desconhecidas, para nós aqui do Ocidente, eu vou trazer vídeos exclusivos sobre elas e como elas influenciam, porque elas merecem esse destaque. Então, como esse vídeo é um vídeo de fundamentação, eu vou começar pelo básico do pensamento eurocêntrico. Então, eu vou pegar o francesinho, o René Descartes, que eu vou falar Descartes, porque sim. E desculpa se isso é ofensivo, mas eu não consigo ficar falando Descartes sem processar meu cérebro
muito tempo para fazer isso, e aí eu prefiro dedicar meu cérebro para falar as coisas do que para falar o nome dele do jeito francês. Então eu tô falando do nome dele do jeito brasileiro mesmo, que seria Descartes. Então é isso, desculpa, perdão. Mas dando continuidade, né? Ele é famoso porque ele, em seus trabalhos, né, ele foi muitas coisas. Ele foi matemático, filósofo, até da biologia ele participou um pouco ali na descrição dos vasos sanguíneos, de como o fluxo do sangue ocorre em relação ao coração, em relação aos vasos sanguíneos, enfim. E ele então era uma pessoa muito pluri, né? E ele trouxe o que vem a ser considerado a fundamentação da filosofia moderna. Pra vocês entenderem então a importância que ele tem. E o Descartes, ele é bastante famoso por uma frase que provavelmente todo mundo já ouviu em algum contexto da sua vida, que é penso, logo existo. E aí essa frase ela é muito importante porque ela é um marcador de existência. Ou seja, após reflexões, né, Descartes, no caso, era uma pessoa extremamente religiosa e ele traz muita religião para a filosofia dele. Então ele gasta ali boa parte da vida dele tentando provar a existência de Deus e tentando provar a sua própria existência. E ele usa do seguinte raciocínio: se eu tenho um intelecto, uma mente, uma alma, que ele equivale meio que tudo, né, a uma coisa só, e eu consigo pensar sobre ela, mas ao mesmo tempo eu não consigo separar ela dela de si mesma, né? Então eu precisaria ter um olhar de fora de mim para ter uma visão parcelada de mim mesma. Então quer dizer que isso é uma unidade, que essa unidade existe enquanto uma entidade. E essa entidade está dentro de um corpo físico. Que aí entra o ponto-chave aqui dessa discussão, que é a dualidade corpo-alma, corpo-mente, corpo-inteligência. E aí, novamente, né, toda essa questão da fisiologia com essa questão da espiritualidade, mas também essa questão da intelectualidade, porque ele faz essa equivalência. Tanto é que ele considera os animais não humanos como simples máquinas orgânicas, porque supostamente eles não teriam intelecto e, consequentemente, eles não teriam almas. Então, dada essa dualidade, ele se preocupa, até bem visionário, né, sobre a questão dos autômatos, né, que seriam máquinas que se movem, que fazem alguma coisa, que são produzidas pelos seres humanos. Então, para uma pessoa que era do século XVI, ele, por exemplo, coexistiu ali com Leonardo da Vinci, todas aquelas invenções de engrenagens que se moviam e se articulavam. E na ideia do Descartes, ele chega à seguinte conclusão: se você construísse um autômato que conseguisse reproduzir todas as propriedades biológicas, e aí tipo fisiológicas e tais assim, de um ser humano, a gente ainda ia ser capaz de reconhecer esse autômato como um autômato, como um ser não humano. Por quê? Porque ele não ia ter alma, ou seja, ele não ia ter mente, ele não ia ter inteligência. Então, quando a gente articulasse uma conversa com ele, a gente ia perceber que ele não é capaz de projetar seus pensamentos para transmitir para as outras pessoas, então ele não teria pensamentos próprios, ele teria sempre respostas, vamos dizer assim, e as ações dele seriam extremamente limitadas, porque ele meio que seria literalmente programado para reagir a determinados tipos de estímulos. Então, mesmo que esse autômato tivesse percepções aguçadas, na visão de Descartes, essas percepções ainda enviesariam ou seriam insuficientes para que ele desenvolvesse a alma, a intelectualidade. Então,
Recapitulando, Descartes, dualidade corpo-inteligência, né? E aí os autômatos, eles não seriam capazes de possuir uma inteligência. E aí a gente dá um salto de alguns séculos, chega ali no século XX, com o Alan Turing, que, abrindo um parênteses gigantesco, é uma pessoa muito importante para a comunidade LGBTQIAP+, porque ele, apesar de ser um homem cis, branco, europeu, inglês, ele era gay. E apesar das contribuições que ele teve, tanto na ciência quanto na matemática, né, ciência, matemática, tecnologia, e principalmente na questão da Segunda Guerra Mundial, que ele construiu máquinas que eram capazes de decifrar os enigmas, né, a máquina enigma dos alemães, né, dos nazistas, né, então ele foi uma peça fundamental contra o fascismo, então ele é um herói de guerra de certa forma. E apesar de tudo isso, pelo fato dele ser gay, pelo fato dele ser homossexual, ele foi punido criminalmente e ele tinha duas opções: ser preso ou sofrer uma castração química. E ele acabou optando por essa castração química, que passado ali 2 anos culminou com a morte dele. E a morte dele ainda envolta em certas controvérsias, né? Porque ele morreu de intoxicação de cianeto. E isso pode ter sido um suicídio por decorrência da castração, da perseguição social que ele passou a sofrer a partir do momento que ele foi exposto enquanto uma pessoa gay numa sociedade extremamente conservadora e, digamos, quase tão fascista quanto a Alemanha nazista. Então, a chance ali do suicídio, a hipótese do suicídio não pode, melhor dizendo, né, ser descartada, é uma possibilidade, embora alguns defendam que essa contaminação, essa intoxicação possa vir a ocorrer de forma natural. Fechando esse parênteses, o Alan Turing, ele tem um papel fundamental, né, na parte da matemática e principalmente na parte das tecnologias, com a invenção dos primeiros computadores, processadores, e ele é tido como pai tanto das ciências da computação quanto da inteligência artificial. E aí o Alan Turing, né, ele, ao lidar com essa tecnologia surpreendente, né, para a época, que era capaz de decifrar línguas indecifráveis pela mente humana, ele se põe a pensar: e se a gente então é capaz de compreender como o ser humano processa as informações, raciocina, como existe os neurônios e os processos neuronais que fazem que o intelecto exista, a gente poderia ser capaz de reproduzir isso. E ele traz então, né, uma definição de finitude na nossa capacidade intelectual. E se ela é finita, isso, na argumentação dele, faz com que ela seja possível de ser simulada, replicada. E aí então, a partir então dessa possibilidade que se abre, ele discute o que seria uma inteligência artificial. Só que, na verdade, ainda não existiu o termo inteligência artificial, então ele trabalha sobre o aspecto de uma máquina pensante, né? O que seria uma máquina capaz de pensar. E pensar inteligência, né? Tudo nesse contexto ainda pode ser entendida como sinônimos. A gente vai ver, né, que, na verdade, cada uma dessas palavras carrega uma carga semântica distinta que tem relevância. Elas não podem ser usadas de forma intercambiável igual era usada antigamente. Mas, enfim.
Só que ele fala que é muito difícil, né, definir o que é uma coisa artificial e o que é uma coisa, e o que seria uma mente, um intelecto, um pensamento. Ele até dá um exemplo que existem tantas, na época dele, né, ainda hoje é assim, mas tomando a época dele de exemplo, existem tantas definições para esses dois termos que meio que seria quase que uma ação estatística escolher qual a melhor definição para cada um deles. Então, como ele não era um filósofo, ele era um matemático e instruído em tecnologias, ele se omite dessa discussão, ele não vai nesse aprofundamento, e aí ele faz um subterfúgio de um jogo mental, vamos dizer assim, que substituiria essa pergunta, mas que nos levaria a uma possível resposta para essa pergunta. E aí ele propõe o jogo da imitação, ou o teste de Turing, como é conhecido hoje em dia, que existem várias versões, várias interpretações. No artigo dele tem gente que fala que tem 2 versões, tem gente que interpreta que tem 3, e eu vou trazer um vídeo, eu vou trazer textos no blog exclusivos sobre ele, exclusivos sobre essas interpretações, mas para este momento vamos pegar da forma mais simples por enquanto. O jogo da imitação ou teste de Turing, ele seria uma coisa extremamente simples. Você teria um interrogador, que seria um ser humano, e você teria 2 interrogados. E esses interrogados, um seria uma máquina e o outro seria um ser humano. Só que não haveria contato visual nem de voz entre o interrogador e os interrogados. Haveria apenas uma comunicação por escrita. Na época, né, datilografada. E então, para eliminar esses vieses de percepção, porque ele próprio já compreendia a dificuldade que uma máquina teria de mimetizar a sensibilidade do comportamento, né, da estrutura facial, por exemplo, do comportamento humano. Então ele descarta essas variáveis e põe como coisas anônimas que respondem por mensagem. E aí o objetivo desse teste, né, para provar que uma máquina era inteligente, essa máquina ela teria que ser capaz de enganar o interrogador. O interrogador teria que ou considerar ela como um ser humano ou considerar o humano como uma máquina. E aí ela teria então conseguido demonstrar essa capacidade de inteligência. Quantas vezes esse teste teria que se fazer? Todas essas questões são debatidas na literatura, mas a gente não vai entrar aqui neste momento. Eu sei que eu estou prometendo muito conteúdo, mas eu espero continuar com saúde, continuar com vida para trazer muito conteúdo para vocês aí, sanar essas curiosidades. Mas a gente tem que ir devagar, com passos, bem mineiro ali, né, comendo pelas beiradas, senão as coisas misturam e aí já era. Então, com isso, a gente fecha o Alan Turing. Então, ele continua, né, nessa coisa da dualidade mente-corpo, só que para ele, um corpo... A Lulu pedindo para jogar bolinha, enfim. Para ele, o corpo do autômato, de uma máquina, seria sim capaz de reproduzir o intelecto humano. Pelo menos simular esse intelecto humano. E aí notem essa palavra porque ela é muito importante. E aí ele vem a morrer em 1954 e 2 anos depois um outro matemático norte-americano, né, mais especificamente estadunidense, o John McCartney, ele faz um evento sobre inteligência artificial. É o primeiro evento e é a primeira vez que o termo inteligência artificial é utilizado. E ele propõe esse termo para diferenciar
de um termo que já era usado, que era a cibernética. E a cibernética meio que era uma área de estudo sobre o comportamento dos animais e das máquinas. E ele traz então a inteligência artificial como a área de estudo da ciência sobre como as máquinas poderiam simular a mente humana. Inclusive, a partir desse encontro, desse seminário que eles fazem, eles produzem uma carta que eles mandam para a Fundação Rockefeller, que, para quem não sabe, é uma das instituições privadas mais ricas do planeta, e eles tentam, né, por meio dessa carta, conseguir fundos para as pesquisas deles. Então, nessa época, né, a gente já tinha ali um avanço tecnológico, mas não era muito distinto da tecnologia que a gente tem ali na época do Turing, porque é só poucos anos de diferença. E aí, com isso, a gente chega na definição mais atual que a gente tem da inteligência artificial, dentre tantas que existem e de diferentes abordagens, mas eu quero trazer essa que se amarra à narrativa que eu estou trazendo, que a inteligência artificial seria aquela que simula uma mente humana e que ela é capaz de usar um conhecimento, entre aspas, e a gente vai entender depois o que é um conhecimento e questionar se a máquina realmente detém esse conhecimento ou não. E a partir desse conhecimento, dessa simulação de uma mente humana, ela resolve um determinado problema. Então, quando a gente pensa nessa definição e pensa na realidade, o que o ChatGPT, o que o DeepSeek, o que o Gemini, o que um algoritmo de regressão de preço de casa, o que um algoritmo de classificação faz? Ele pega um conhecimento que você treina ele adquire esse conhecimento e gera uma solução, uma resolução para um determinado problema, para uma determinada questão. Note que, como eu falei, esse é um vídeo introdutório. Esse é um tema que dá para aprofundar muito, literalmente dá para fazer uma disciplina inteirinha de pós-graduação sobre o assunto. Então, muitas dessas palavras que eu estou usando agora, que são intercambiáveis e tal, elas vão ser retomadas de forma a serem questionadas quanto aos possíveis sentidos que elas possuem e, para cada um desses sentidos, qual o impacto que elas geram no nosso entendimento sobre inteligência artificial. Porque isso, por exemplo, onde a gente está finalizando agora esse vídeo, a gente pensa, ué, Lúcia, e como fica a inteligência artificial geral? Que seria a inteligência artificial que, em vez de simular o ser humano, seria a inteligência artificial que é capaz de ser autociente, que é de fato inteligente, senciente. Bom, e aí isso fica então para problemáticas dos próximos vídeos, a depender das fundamentações aí que a gente vai trazendo, tanto no blog quanto nos vídeos. Então me segue nas redes sociais, basicamente eu uso só o Instagram, Souza Lucy G, Souza com Z, Lucy com Y, vai estar na descrição. Queria fazer um agradecimento muito especial para minha companheira de vida, a Alice Luna, pela ajuda nas gravações, né? Teve um espirrinho dela aí no fundo, e todo o auxílio que ela me dá, e principalmente pelas discussões, que eu sou um tipo de pessoa que eu consigo gerar muito pouco pensando sozinha. Eu preciso discutir, trazer essa coisa para o externo para virar alguma coisa. Então ela me ajuda muito nisso, então eu queria muito agradecer. E sobre a questão do Avicena, é culpa dela, eu não conhecia, eu não sabia, falha do meu conhecimento, e ela trouxe essa complementação para mim, e eu vou trazer para vocês, tanto na forma de vídeo, como na forma de um blog. Então, segue o blog também, segue nas redes sociais,
deixa o seu like, se inscreve no vídeo, compartilha para todo mundo e não parem de buscar conhecimento. O conhecimento vai ser o diferencial na sua formação. Todo mundo sabe ligar o computador e fazer um código Python para resolver um problema. Todo mundo. ChatGPT, Gemini, DeepSeek tá aí, é facinho. O que vai diferenciar o profissional do século XXI em diante é a inteligência que ele tem das bases. Porque vai ter um vídeo sobre aprendizado, vocês vão entender que quando a gente constrói uma base consolidada, a gente é capaz de complexizar, de tornar complexo a aplicação dessa sabedoria, desse conhecimento. Então estou enrolando demais, basicamente é isso. Agradeço muito a atenção de vocês, considerem se inscrever e é isso, um grande beijo no coração. Tchau, tchau.